O cheiro de café recém-passado ainda pairava na cozinha quando ela disse aquilo. Simples, frio, definitivo. Você não é família de verdade. Desapareça. As palavras não vieram com raiva, nem com lágrimas. Vieram com uma calma que cortava mais fundo do que qualquer grito. Eu fiquei parada, com a xícara nas mãos, sentindo o calor atravessar meus dedos como se tentasse me lembrar que eu ainda estava ali, que eu ainda existia. Assenti. Não porque concordasse. Mas porque, naquele momento, discutir seria implorar por um lugar que claramente não era mais meu. Ela, minha madrasta há 15 anos, virou as costas como se tivesse apenas comentado sobre o clima. Meu pai não disse nada. Estava sentado à mesa, olhando para o jornal aberto, mas eu sabia que ele não lia uma palavra sequer. Ele nunca intervinha. Nunca escolhia um lado. E, no silêncio dele, eu sempre perdia. Subi para o meu quarto sem pressa. Cada degrau parecia mais pesado do que o anterior. A casa onde cresci, onde aprendi a andar de bicicleta no quintal, onde minha mãe ainda existia em fotos antigas guardadas em caixas, de repente parecia estranha, como se tivesse me expulsado antes mesmo de eu sair pela porta. Fechei a porta e encostei nela. Respirei fundo. Uma vez. 2. 3. Tudo bem, murmurei para mim mesma. Tudo bem. Mas não estava. Olhei ao redor do quarto. Não havia muito ali. Algumas roupas, livros, uma pequena caixa de madeira onde guardava lembranças da minha mãe, uma pulseira quebrada, um bilhete antigo, uma foto desbotada de nós duas sorrindo no parque. Peguei a caixa com cuidado, como se ela fosse a única coisa que ainda me prendia àquela casa. Arrumei uma mala em silêncio. Cada peça dobrada parecia um adeus. Não chorei. Achei que choraria, mas não. Talvez porque, no fundo, aquela despedida já vinha acontecendo há anos, só que, naquela manhã, alguém finalmente teve coragem de dizer em voz alta. Quando desci, a cozinha estava vazia. O jornal ainda estava sobre a mesa, abandonado. Meu pai tinha ido trabalhar. Sem uma palavra. Sem um olhar. Sem um fica. Era assim que terminava. Abri a porta da frente. Antes de sair, olhei para trás uma última vez. Não esperando arrependimento. Não esperando mudança. Apenas registrando o momento em que aquela casa deixava de ser minha. E então fui embora. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Fiquei em um pequeno quarto alugado, com paredes descascadas e uma janela que dava para um beco barulhento. Não era bonito, não era confortável, mas era meu. Pela primeira vez, talvez. Trabalhava o dia inteiro em um café no centro da cidade. Longas horas, clientes apressados, mãos sempre ocupadas. Era cansativo, mas havia algo reconfortante na rotina. Ninguém ali me conhecia. Ninguém sabia de onde eu vinha. Ninguém podia me dizer que eu não pertencia. À noite, sentava na cama com a caixa de madeira no colo. Às vezes abria, às vezes apenas segurava. Como se aquilo fosse suficiente para me lembrar de quem eu era antes de tudo desmoronar. Meses se passaram. E, aos poucos, algo mudou. Comecei a economizar. Cada moeda, cada nota, cada gorjeta. Não gastava com nada além do essencial. Não porque era fácil, mas porque eu tinha uma ideia crescendo dentro de mim, uma pequena chama que se recusava a apagar. A casa. Aquela casa. Legalmente, uma parte dela ainda era minha. Minha mãe tinha deixado isso garantido antes de morrer. Mas, por anos, eu nunca tive coragem de enfrentar aquela verdade. Nunca quis brigar. Nunca quis causar mais conflito. Até aquele dia. Até aquelas palavras. Você não é família de verdade. Elas ecoavam na minha mente como um lembrete constante. Não de dor, mas de decisão. Um ano depois, eu estava sentado em um escritório pequeno, assinando papéis com mãos firmes. O advogado falava sobre valores, porcentagens, termos legais. Eu só ouvia a metade. Quando terminei de assinar, ele sorriu levemente. Está feito. Assenti. E, naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade exatamente.
Era e libertação. No dia em que voltei à casa, o céu estava nublado. Talvez apropriado. Talvez simbólico demais. Bati na porta. Ela abriu. Minha madrasta. O mesmo olhar, a mesma postura. Mas, dessa vez, havia algo diferente, um leve traço de surpresa. O que você está fazendo aqui? Sorri. Pequeno, controlado. Vim resolver algo. Meu pai apareceu atrás dela. Mais velho. Mais cansado. Mas ainda silencioso. Sempre silencioso. Entrei sem esperar convite. Caminhei pela casa como se fosse uma visitante ou talvez como alguém que finalmente entendia o seu lugar ali. Eu vendi minha parte, disse, parando no meio da sala. Ela franziu a testa. O quê? Exatamente isso. O silêncio caiu como uma tempestade prestes a explodir. Você não pode fazer isso, ela disse, a voz subindo um pouco. Posso, sim. E fiz. Meu pai finalmente falou. Para quem? Olhei para ele. Pela primeira vez em anos, direto nos olhos. Para alguém que não vai tratar essa casa como se algumas pessoas não pertencessem. Eles não entenderam imediatamente. E talvez nem precisassem. Dei de ombros, calmamente. Vocês têm 30 dias. 30 dias para quê? Ela perguntou, já nervosa. Respirei fundo. Para sair. O choque foi instantâneo. Isso é ridículo. Ela praticamente gritou. Essa é a nossa casa. Inclinei a cabeça levemente. Engraçado. Eu ouvi algo diferente uma vez. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Meu pai abriu a boca, como se fosse dizer algo. Mas não disse. Nunca dizia. E, pela primeira vez, isso não me afetou. Saí daquela casa com passos leves. Muito mais leves do que no dia em que fui embora. Lá fora, o ar parecia diferente. Ou talvez fosse eu. Não era sobre vingança. Não era sobre provar um ponto. Era sobre algo muito mais simples, e muito mais difícil, escolher a mim mesma. Eles me disseram para desaparecer. E eu desapareci. Mas, no processo, encontrei algo que nunca tive naquela casa. Pertencimento. Não a um lugar. Não a pessoas. Mas a mim.